provável que este tenha sido o motivo de seu espanto inicial. Ele não faz perguntas alusivas à cidade, ele pergunta: em que novo mundo me encontro? A gente precisa refletir muito, comentou Manuel. Daí, talvez, os espíritos, conversado com Kardec, não terem feito referência à existência de cidades no mundo espiritual. Eles mencionaram a erraticidadel, aliás, termo um tanto quanto vago. Vocês concordam? Perguntei. Nossa, como um assunto vai levando a outro, disse Domingas com espontaneidade, fazendo o pessoal sorrir. É mesmo. Estudar não é brincadeira, não. A gente precisa de estar atento. Erraticidade, explicou Odilon, é um termo genérico para designar a situação do espírito que ainda não logrou alcançar a perfeição. Daí a denominação espírito errante. Sim. Enquanto não atingirmos o estado de espírito puro, libertos da necessidade de reencarnar, todos, desencanados e encanados, podemos nos considerar espíritos errantes. Então, a erraticidade é o mundo espiritual? Indagou Manuel. Com mais propriedade, diríamos que são as múltiplas dimensões, físicas e extrafísicas, que o espírito carece de percorrer, em sua carreira evolutiva. Jesus não era um espírito errante. Não, Manuel, não era. Jesus é espírito puro, quer dizer que todo espírito que ainda carece de reencarnar, na Terra ou noutros mundos, é espírito errante, mais ou menos errados, Manuel ajuntei. Doutor, agora a minha cabeça bagunçou de vez. E a minha também, exclamou Domingas. Gente, é simples, Jesus é espírito puro, nós, todos nós, sem exceção de nenhum, somos espíritos errantes, mais ou menos errados, porque mais ou menos errados. Depende do tamanho do karma de cada um, uai. E simples. Somos espíritos errantes, porque ainda sujeitos à lei da reencarnação estamos em trânsito para a perfeição, agora está começando a clarear, falou Manuel. Todo espírito em trânsito é errante. Exatamente. Todo espírito numa condição evolutiva transitória é errante e, mais ou menos errado. Ó, eureka, Manuel, gracejei. Finalmente. Louvado seja. Aleluia, doutor, não é fácil entender isso, não, redarguiu Domingas, emendando com uma pergunta. Nosso lar, então, está na erraticidade? Está. É uma cidade de transição, aliás, como a Terra é um mundo de transição e a própria dimensão em que nos encontramos presentemente, vocês entenderam? Interrogou Domingas ao público atento. Infelizmente, sim, respondeu o espirituoso jovem lá das últimas fileiras. Pois é. Esta é a nossa classificação, espíritos errantes, mais ou menos errados. Mas para mais do que para menos, Domingas, minha cara, agora fui eu a solicitar, não complique, deste tamanho está ótimo. E depois de nosso lar? Inquiriu Manuel. Enquanto o Brasil era colonizado por terra, os espíritos mais conscientes colonizavam seu espaço geográfico espiritual, e várias cidades foram surgindo, as chamadas bandeiras iam ocorrendo no mundo espiritual. Exatamente. Silenciou por instantes e aduzi. Creio que este comentário seja pertinente. Vocês sabem que quase toda a vila ou pequeno povoado se desenvolveu a partir da fundação de uma igreja, não é? André Luiz, referindo-se à fundação de nosso lar, escutando explicações de Lisas, faz observação interessantíssima. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria. Não é curioso? Sem dúvida, concordou Domingas. Podemos inferir, de tal informação, que nosso lar seja uma cidade espírita. Ecumênica, respondeu Odilon. Em nosso lar existem templos consagrados às mais diversas vertentes do pensamento religioso. Templos católicos, protestantes, espíritas, budistas. Situando-se nas faixas mais altas do umbral, denominada genericamente de umbral fino, nosso lar, através de seus ministérios, tanto se liga às dimensões inferiores quanto às superiores. Delas, a maioria desce para novas experiências no corpo de carne, alguns, no entanto, ascendem a regiões onde a vida, por agora, transcende a nossa capacidade de compreensão. O nosso tempo de hora e meia esgotou-se, avisou Domingas. Ah, exclamou o pessoal, que pena, que alívio, digo eu, brinquei suspirando. Amanhã, continuaremos. Não tivemos tempo de nos referir à questão do vestuário, observei. Amanhã, retomaremos o estudo falando sobre ela. Como tem gente que, efetuando uma leitura dinâmica sobre uma obra como Nosso Lar,
repleta de conteúdo, pode dizer que a conhecer. Estamos conversando há mais de 90 minutos e não esgotamos o assunto em torno, praticamente, de um único parágrafo, observou Domingas, dando a reunião por terminada. Capítulo 15. No outro dia, após as costumeiras tarefas no hospital, estávamos novamente reunidos para os estudos programados. Bem, explicou Domingas, ontem, o nosso caro Dr. Inácio disse que teceria mais algumas considerações sobre o parágrafo que destacamos, sobre a questão da indumentária dos espíritos, frisou Manuel Roberto. A nossa própria, Manuel, retifiquei, já arrancando os sorrisos iniciais da plateia. Doutor, de quando em quando a gente esquece que está desencarnado, como esquecíamos que estávamos encarnados. Um pequeno esquecimento, porém, fundamental, para que nos perfilemos diante da verdade dos fatos. Creio ser este o tópico, não, Dr. Inácio? Perguntou Domingas, passando a ler. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência, justamente, concordei. Como também imaginávamos, o pessoal imagina que tudo, neste outro lado da vida, é criação da mente. Modesta, que de nosso primeiro painel quase não participara, inquiriu, mas, afinal, o que não é criação da mente? Ora, viva, Modesta, brinquei. Finalmente, a cor de sua voz. Achei que estivesse aborrecida com alguma coisa, eu estava aprendendo, Inácio. Agora, como hoje o assunto é sobre roupa, se a Domingas deixar, falará mais, não é? Provoquei com alegria. Sobre a terra, Modesta foi direto ao tema, o que não é criação da mente. O pensamento está na base de toda realização. Qualquer engenho é concebido pela capacidade humana de intuí-lo, certo? Singela peça de roupa é entretecida por hinos tênues, a que a imaginação do estilista e a habilidade da costureira ou do alfaiate, posteriormente, dão forma. Uma casa, um edifício, criação da mente humana, Manuel frisou a companheira. A televisão, o computador, idem, Domingas. O universo é criação da mente divina. Nada existe fora dos domínios do pensamento. É que o pessoal lá embaixo acha que, neste outro lado, as coisas não têm consistência real, ou seja, não são constituídas de matéria. Lê do engano. Tudo é relativo, a matéria para nós aqui possui consistência real. O corpo espiritual, mesa, cadeira. Neste outro lado, não atravessamos paredes, eis o ponto, exclamei. A turma encarnada precisa saber que nós, onde nos encontramos domiciliados, não atravessamos paredes lá, não aqui. O espírito encarnado, desde que em estado de desdobramento, pode, sim, atravessar paredes, elucidou Modesta. Muitas vezes, quando saía do corpo, eu as atravessava como, igualmente, me sentia volitar. Agora, neste outro lado, se quero passar de um cômodo a outro, tenho que abrir portas. Kardec chegou a mencionar o problema do vestuário dos espíritos. Perguntou Manuel Roberto. Recordo-me de ter lido algo em O Livro dos Médiuns, replicou Domingas. Ou terá sido na outra obra da codificação? Não, foi em O Livro dos Médiuns mesmo, Domingas, esclareceu o Dr. Odilon, no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Ali, no entanto, Kardec trata das criações temporárias de objetos, quando, por exemplo, um espírito deseja mais bem se identificar junto aos encarnados. Criações temporárias? Interrogou Manuel. Sim, quando o espírito deseja ser identificado por uma roupa que usava na terra, um chapéu, uma bengala ou uma tabaqueira, coisas assim. São fenômenos fugazes, semelhantes aos de materialização. O tema de nossos estudos, porém, é outro. Estamos nos referindo aos objetos de uso mais ou menos permanente no mundo dos espíritos, quais aqueles de que os encarnados se utilizam na terra, definiu Modesta. Interessante, aparteou Domingas. Eu me recordo de Chico, em conversa descontraída conosco, se referir às roupas de Memé, aos broches e colares com os quais costumava aparecer a ele. Não eram adereços de ordem mental, eram criações reais, vestes e joias trabalhadas no mundo espiritual, como este lindo broche, da Modesta, que a senhora está usando. Ah, sim. Este mandei fazer sob encomenda. Trata-se de um pequeno cisne talhado em material semelhante à madrepérola. Você gostou? Muito. Nunca fui de usar joias, se bem que nunca as tive, a não ser bijuterias que podem ser adquiridas em bancas de camelô. Domingas, é bom que eu diga a você que não tem nada a ver com vaidade, e não estou, é claro,
fazendo a minha própria defesa. Notem, chamei a atenção do público presente para o desdobramento do diálogo entre Modesta e Domingas, o natural aprofundamento do assunto, partindo de uma simples observação de André Luiz em seu livro. Da questão da indumentária em si, passamos à discussão de transcendência relevante, mais afeito às mulheres que aos homens, isto é, salvo uma ou outra exceção, e tudo por conta de um broche. Embora a discordância da plateia feminina, o público sorriu. Vamos lá, Modesta. Quer dizer que você não está fazendo a sua defesa das que estimam. Dos que estimam, Inácio. Apressou-me em retificar. Certo. Se nunca nos atritamos pelo muito, quanto mais pelo pouco. Tem homem mais vaidoso do que mulher mesmo, disse olhando maliciosamente para o Manuel Roberto. Doutor, cuidar do corpo não é vaidade, respondeu o amigo à minha provocação. Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, Manuel, você deve ser a reencarnação de um filósofo sofista. Só pode. O pessoal tornou a descontrair-se, e continuei. Você ia dizendo, Modesta, que não é vaidade, não, em minha opinião absolutamente. Vaidade por vaidade, a que a pessoa às vezes acaba tendo por seus dotes naturais é muito pior. A vaidade da inteligência, a vaidade da beleza, da maciez dos cabelos, e, os meus eram encrespados, exclamou Domingas. Davam-me um trabalhão para desenroscá-los, a vaidade de uma arcada dentária perfeita, esta eu perdi na ponta do boticão. Foi a minha vez de dizer. Mas a culpa não cabe ao Odilon, Modesta tem razão, meu caro, interveio o companheiro. A vaidade é coisa do espírito e não do corpo. Como, de resto, todas as mazelas morais que, infelizmente, ainda nos caracterizam a imperfeição. Pior do que a vaidade de quem, por exemplo, ostenta um anel de brilhante há de quem se considera mais brilhante que os outros. Conheci uma pessoa que tinha a vaidade do timbre da própria voz. Coitado, com certeza, se já não aconteceu, irá renascer mudo ou com uma voz igual à minha, mais rouquenha. Impossível. Deus ama a perfeição da forma. Deus ama a beleza. Nada é mais belo do que a vida. A natureza é a face da perfeição divina. O que não é belo é porque ainda não se integrou em Deus. A fealdade está em nossa maneira estrábica de contemplar a criação. Todas as coisas são potencialmente belas. Estávamos embevecidos com as palavras de Odilon, que prosseguia. A única descrição histórica que possuímos da figura física de Jesus é de autoria de Emmanuel, quando, então, senador Públio Lentulus, em carta que escreveu a Tibério Cesar, há tanta majestade no rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, distendidos até as orelhas, das orelhas até as espáduas, são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma e usa nos nazarenos, o seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face de uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio, seu olhar é muito especioso e grave, tem os olhos graciosos e claros, o que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque, quando resplende, apavora e, quando ameniza, faz chorar, faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas, antes, chorar. Tem os braços e as mãos muito belos, na palestra contenta muito, mas o faz raramente e, quando dele alguém se aproxima, verifica que é muito modesto na presença e na pessoa. E enfatizou, e o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto, por estas partes, uma donzela tão bela. Depois do silêncio que pairou no recinto, exclamei, embora, do ponto de vista místico, Jesus Cristo tenha na face os traços fisionômicos dos homens de todas as raças, não podemos negar que ele foi a face mais perfeita com que Deus se apresentou aos homens na terra. Ele foi a face do Pai revelada aos seus filhos. E, procurando quebrar o silêncio que se prolongava, comentei, vocês estão vendo como a gente vai longe, quando se dispõe a estudar qualquer tema da vida à luz da doutrina, que é fé raciocinada. Capítulo 16. Voltando a falar sobre a vaidade ligada ao uso de joias, argumentou Domingas, recordo-me de que, certa vez, uma senhora que se havia tornado espírita lamentava junto a Chico o capricho do esposo, empresário abastado em São Paulo,
que fazia questão de vê-la usando os anéis, colares e braceletes com que sempre a presenteava. Principalmente, quando se dispunha a acompanhar o médium à periferia, nas reuniões do sábado, à tarde, à sombra do abacateiro, ela se confessava muito constrangida. Minha filha, disse-lhe o Chico, faça a vontade de seu marido. Não se esqueça de que muita gente que trabalha no garimpo sobrevive à custa da venda de pedras preciosas. Tudo é de Deus. Quantos ourives e joalheiros não sustentam as suas famílias com o trabalho que realizam, comercializando o ouro, o diamante, a esmeralda? Sem dúvida, concordei de imediato. Mas, a fim de não perdermos o foco, tornemos a falar sobre a indumentária dos espíritos. Odilon, você havia citado o livro dos médiuns. Sim, no capítulo Laboratório do Mundo Invisível, Kardec escreveu: dissemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, de roupagens ou mesmo com as suas vestes comuns. As roupagens parecem ser um costume geral no mundo dos espíritos, mas perguntamos onde eles vão buscar suas vestimentas em tudo semelhante às que usavam quando vivos, com todos os acessórios de sua toilette. Com todos os acessórios de sua toilette, enfatizou Modesta. Que coisa de mau gosto, se todos os espíritos apenas trajassem túnicas da mesma tonalidade, como aqueles longos roupões que eram confeccionados com tecido americano cru. Não nos esqueçamos, observei, de que, neste sentido, ou seja, do guarda-roupa dos espíritos, as primeiras especulações estavam sendo feitas. Em tempo algum, a literatura espiritualista cogitara a respeito de assunto aparentemente sem importância. Aparentemente, doutor, frisou Odilon, porque a questão do vestuário dos espíritos no além é de máxima importância para que o homem possa atinar com os detalhes de sua própria sobrevivência. No livro Nosso Lar, aduzi, no capítulo referente ao bônus hora, André Luiz deixa claro aos que dele efetuam uma leitura mais cuidadosa. Em Nosso Lar a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Outro assunto interessante é da alimentação dos espíritos, não é, doutor? Sim, mas deixemo-lo para outra ocasião, Domingas. Seria muita coisa para abordarmos ao mesmo tempo. Por enquanto, nos detenhamos no problema alusivo à indumentária dos mortos. O público se manifestou sorridente. Páginas adiante, Inácio, creio que no capítulo 26 da obra, há mais uma citação de relevo, disse Modesta, localizando o parágrafo que passou a ler. Temos aqui as grandes fábricas de Nosso Lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos, em geral, dá trabalho a mais de 100.000 criaturas, que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Ótimo, exclamei. Permitam-me um comentário paralelo. A época em que Nosso Lar foi psicografado, em 1943, a cidade contava 1 milhão de habitantes. Hoje, principalmente após a chegada em massa dos espíritas, se transformou numa megalópole. Mas cerca de 10% da população se ocupavam nas fábricas dela, doutor, perguntou Manuel Roberto. Quer dizer que, após a chegada em massa dos espíritas, Nosso Lar, literalmente, explodiu. Respondi. Não é mais um bom lugar para se viver, doutor, conteve-me Odilon. A turma tem que entender que estou brincando, Odilon, retuquei. Podem dar aí um desconto de 5% no que disse. É o abatimento que faço. O instrutor, desistindo de mim, meneou a cabeça. Mas eu não é? Indaguei. Depois que André Luiz revelou a existência de Nosso Lar, quase todo espírita que desencarna quer ir para lá, como se ela fosse a única cidade existente no além. Que falta de imaginação, vocês não acham? Ora, o planeta inteiro hoje está rodeado por cidades, povoados, vilas e chácaras em seu espaço geográfico espiritual, abrigando uma população desencarnada que é de 3 a 4 vezes a população encarnada. E gente que não acaba mais. Se, de fato, não acontecer um êxodo, estaremos perdidos. Eu não me importo de ir junto, não, já estou até com as malas prontas. Como diz um amigo, serei ração de dinossauro em algum mundo primitivo, doutor, chamou-me Domingas, consultando o relógio, a questão da indumentária. Ah, sim. André Luiz ficou nas regiões inferiores do umbral durante quase 9 anos. Pergunto a vocês, parodiando a letra de antiga canção, com que roupa? A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência. Será que ele ficou praticamente 9 anos sem mudar de roupa? O que me dizem? Como ninguém se manifestou, falei, com certeza, ele se via com a sua melhor roupa no além.
O costume que as pessoas têm de vestir o defunto com a melhor roupa não é destituído de fundamento, não. Muitos aparecem neste outro lado de paletó e gravata. Depois é que vão sendo despidos pela realidade. Perdem aparente compostura. Fiz ligeira pausa e prossegui. Roupa alguma dura 9 anos no corpo de alguém. Se durar, não há quem chegue perto, concordam. André Luiz, que deve ter sido muito bem enterrado, fez a sua aparição neste outro lado vestido a caráter, com o duplo das roupas com que lhe cobriram a nudez cadavérica. Aos poucos, no entanto, as suas vestes apodreceram. Sim, porque a situação dele, quando é resgatado por Clarencio, é a de um esmoler. Nem casa tinha para morar. Todos acompanhavam as minhas reflexões em silêncio. Como foi a chegada de vocês ao lado de cá? Perguntei. Encontraram um guarda-roupa à disposição? Com a maioria, isto não ocorre. Vamos por analogia. Quase todo espírito que reinasse na terra ganha de presente um enxoval, fraldas, cueiros, paganzinhas mantas. Não é assim? Muitos, porém, são enrolados num cobertor sapeca negrinho. Antigamente, menino andava descalço, e calça e camisa eram feitas com pano de saco de açúcar que as nossas mães suavam para alvejar. Camisa melhor custava uma fortuna. A gente vestia as roupas usadas, que iam passando de irmão para irmão, de primo para primo. Eu só tinha uma calça e 2 camisas, comentou Manuel Roberto. Ah! Um par de meias, que lavava toda noite, pois é. Ainda hoje, nas ruas das cidades, muitos andam esfarrapados. E conheci um pedinte que usou, durante exatos 2 anos, a camisa que lhe dei, ela chegava a grudar em sua pele. A calça só não se rompera na região que cobre as partes pudendas. 2 anos. André Luiz ficou quase 9 anos no umbral. E eu insisto, com que roupa? Ele deve ter ganhado de alguém, não? Correto, Domingas, ganhou ou achou, não ele, mas alguns certamente chegam, inclusive, a surrupiar, exato. Odilon, perguntei ao amigo, o que você tem a dizer? Nada, eu estava aqui pensando, doutor. Pensando. Sem ter o mérito de André Luiz, tivemos, ao deixar o corpo, maior regalia. André foi um escolhido, predestinado, exclamei. Não temos como sondar os desígnios divinos. Se ele ficou quase 9 anos no chamado umbral grosso, a rigor era para que eu tivesse ficado, no mínimo, 40 anos, falou Domingas. E eu, então? Emendou Manuel Roberto. Ah, você, Manuel, no mínimo, 100 anos, gracejei. Olhe, doutor, em sua companhia, eu ficaria até 200, todavia, sem o senhor, nem um só dia. Não está mesmo me saindo um filósofo sofista este rapaz? Você deve ter sido a reencarnação de Protágoras ou Gorgias, vocês, como sempre, 2 meninos traquinas, disse Modesta com carinho. A desencarnação não fez com que o Manuel deixasse de ser Manuel e nem que o Inácio deixasse de ser Inácio. Espírito é gente, é pessoa. Não estamos aqui falando em roupa, alimentação e tudo mais? A rigor, interroguei, o que muda? A paisagem, doutor, respondeu Domingas. Para muitos, nem a paisagem muda, minha cara, sentenciei. Brincadeiras à parte, não fosse o conhecimento espírita, talvez nada tivesse mudado para nós. A não ser para pior, como aconteceu a André Luiz. Para ele, no entanto, a pior antecedeu significativa melhora. A sua permanência nas dimensões inferiores do plano espiritual foi a sua abençoada estrada de Damasco. André era um diamante que o limo das convenções humanas havia tisnado temporariamente. Quem nos dera a ser ele, realmente? Para a grande maioria, o fenômeno da desencarnação é como alguém que, entrando pela porta da frente de uma casa, sai pela porta dos fundos, indo parar no quintal. O conhecimento do Espiritismo faz com que, entrando pela porta dos fundos, saiamos pela porta da frente desta mesma casa, deparando-nos com a beleza do jardim em manhã banhada de sol. Capítulo 17. As nossas reuniões de estudo sobre alguns aspectos da vida espiritual, com base na obra Nosso Lar, estavam sendo bastante proveitosas, inclusive para nós, que tomávamos consciência cada vez maior das realidades que muitos, mesmo além da morte, continuavam ignorando. No intervalo de um desses nossos encontros, entrei em animada conversação com Odilon, abordando o assunto da mediunidade. Odilon, perguntei, como você avalia o trabalho mediúnico que temos procurado desempenhar? Alguma ressalva a ser feita?
Não, doutor, de minha parte, não. Tudo vai seguindo conforme esperado. É claro que poderíamos render bem mais, caso as circunstâncias nos favorecessem. A quais circunstâncias você se refere? As que, principalmente, dependem de nós. Não estou fazendo nenhuma alusão à natural oposição às novas ideias. Se médium e espírito melhor se ajustassem psiquicamente, o rendimento seria outro. Nós aqui, com as nossas lutas, e os médiums lá, com as lutas que lhes são pertinentes. O pessoal imagina que o transe mediúnico seja algo inteiramente mecânico, antes fosse, mas não é. Espírito e médium carecem de se entrosar. Na verdade, dependemos do médium mais até do que ele depende de nós. Sim, porque efetuamos o chamado, porém, se o médium não se revela apto para proceder ao atendimento, o telefone, como dizia Chico, fica tocando inutilmente. Doutor, perguntou Odilon, como acontece o fenômeno entre o senhor e o médium? Está aí uma pergunta que, de fato, eu vou gostar de responder. Você sabe, não há dois médiums absolutamente iguais, mesmo quando portadores de faculdades semelhantes. Sim, cada qual com suas características e, por que não dizer, com seu grau de sensibilidade, como não há dois espíritos que, na transmissão de seu pensamento ao medianeiro, sejam idênticos. O que o senhor está dizendo é de suma importância para a melhor compreensão da mediunidade em cada um. Tem médium, doutor, que nem ele próprio atina com o fenômeno da receptividade do pensamento que lhe chega do espírito comunicante. Por favor, exemplifique, solicitei. A maioria dos médiuns que supõe psicografar não psicografa, ouve-nos o pensamento. Não sabe que é clareaudiente, muitos são intuitivos, exatamente. O que, convém ressaltar, não lhes invalida a condição mediúnica, em termos de confiabilidade. Desde, é claro, que eles mesmos não descreiam de sua capacidade. Sem dúvida, comigo, Odilon, e o médium de que presentemente me valho, funciona assim, é como se eu e ele estivéssemos numa sala conversando, a mediunidade como uma sala de estar, com toda a naturalidade. Trocamos ideias, efetuamos ponderações, discutimos a conveniência, ou não, desta ou daquela abordagem. A rigor, a menos que esteja subjugado, o médium não filtra aquilo com que não concorda. Nem que seja em nível inconsciente, ele há de concordar, observou com precisão o companheiro. Aliás, a denominação médium inconsciente não corresponde à realidade do que acontece durante o fenômeno. No médium dito inconsciente, o grau de lucidez mediúnica é sempre relativo e nunca absolutamente nulo. Em médium algum, o grau de lucidez é absolutamente nulo. E o que me diz de Chico Xavier? Chico foi o protótipo do médium do futuro na Terra. Como seria, por exemplo, o seu relacionamento com Emmanuel? Questionei. Emmanuel estava com ele, e ele estava com Emmanuel em perfeita parceria, perfeita tanto quanto possível e ressalvei. Digamos, parceria ideal, sempre teria sido assim, Odilon? No princípio, não, havia mais Emmanuel do que Chico. Com o tempo, porém, as ações entre os dois se equilibraram. Então, a mediunidade em Chico foge aos padrões estabelecidos? Em todo médium, doutor, a mediunidade foge aos padrões estabelecidos. Encontramos em O Livro dos Médiuns orientações de caráter geral. Toda faculdade mediúnica está sujeita à evolução. As percepções, sejam de natureza física ou psíquica, igualmente evoluem. Como? Indaguei, interessado. Os sentidos se aprimoram e, com o seu aprimoramento, o modus operandi da mediunidade vai se diversificando. Já não estamos no tempo das mesas girantes. Chico psicografava a lápis, passou a psicografar a caneta, e hoje, provavelmente, escreveria ao computador, e a questão do médium sentir dormência no braço, respiração ofegante. Sintomas arcaicos e superados. A tendência da mediunidade é diminuir sintomas exteriores, acentuando os interiores. Então você acha que a mediunidade esteja passando por um processo de refinamento? As evidências assim o dizem. O senhor dita ao médium palavra por palavra do que pretende transmitir? Não, conduz o braço dele sobre o teclado do computador? Também não, o fenômeno ocorre em nível de pensamento. Depois da pausa, que se fez natural, perguntei, Odilon, e as técnicas preconizadas para desenvolvimento mediúnico? Elas ainda são válidas? O senhor se recorda de alguma vez Chico ter ensinado a alguém como desenvolver mediunidade? Não, nunca.
Alguma vez orientou esta ou aquela reunião específica para desenvolvimento da mediunidade? Não, ao que eu saiba. Em geral, o que recomendava aos que o procuravam com sinais de mediunidade devem ter sido milhares, que estudassem e trabalhassem. Apenas isto, estudo e trabalho. E não ficassem inventando modas. O senhor conhece alguma reunião de desenvolvimento mediúnico que, verdadeiramente, tenha dado resultado? Não, não conheço, e, às vezes, tal reunião até subtrairia um médium à sua capacidade de trabalho na casa espírita. Porque participa de uma reunião de desenvolvimento, muito candidato a médium se sente desobrigado de outras atividades que lhe seriam mais produtivas justamente para o que almeja, o desabrochar de suas possibilidades psíquicas. Hoje, há muita teoria e pouca ação. Uma teoria que, infelizmente, não converge para a ação, pontificou o instrutor. O que está faltando, Odilon, é espiritismo praticado. Não estou me referindo ao espiritismo prático, mas, sim, ao vivenciado. E vivenciado, doutor, no cotidiano, no lar, no ambiente de trabalho profissional, na casa espírita, e, na casa espírita, acentuei, de uns para com os outros. Os nossos companheiros andam muito divididos. O personalismo vem anulando muita gente promissora. A vaidade vem mexendo com a cabeça de muitos médiuns e dirigentes. A política de bastidores, coisa que não existia na doutrina, está dando oportunidade a nefastas influências no movimento. Observando que Manuel Roberto se aproximava a passos apressados, considerei incisivo, basta de espiritismo prático. Zero momento é de espiritismo praticado, perdoe-me a intromissão, falou o amigo, que portava uma mensagem dirigida ao Odilon e a mim. Este comunicado, da Fundação Emanuel, acaba de chegar. Da Fundação Emanuel? Disse trocando significativo olhar com Odilon, a quem, de imediato, passei a correspondência, para que fosse ele o primeiro a se inteirar do conteúdo. Trata-se, esclareceu, de um comunicado de Ferdinando, que nos convoca para uma reunião em caráter emergencial a ser realizada amanhã. Reunião em caráter emergencial, na Fundação? Murmurei. Creio que já desconfio que seja. Presinto hora de suma gravidade para o nosso movimento. Manuel, adiantou-se Odilon, deixando-me a cismar, por favor, confirme a nossa presença. Eu e o Dr. Inácio lá estaremos. Capítulo 18. Valendo-nos da capacidade de volitar, no outro dia, logo de manhã, estávamos na Fundação, sendo recebidos, eu e Odilon, pela gentileza de Ferdinando. Como vão passando? Saudou-nos com alegria, assim que nos viu. Tudo bem e você, como vai? Perguntei retribuindo. Na abençoada rotina de sempre, trabalho e mais trabalho, verdadeiramente, comentou Odilon, o trabalho é o nosso pão de cada dia, mormente quando nos dispomos a servir ao Senhor. Por favor, sigam-me, solicitou Ferdinando, conduzindo-nos à sala reservada. Acomodamo-nos, e ele passou a explicar. Pedi que viessem porque sei da tarefa que ambos vêm desenvolvendo junto aos nossos irmãos encarnados. Vocês são amigos de nossa extrema confiança. Recebemos, dias atrás, de nossos maiores, comunicado para que procurássemos nos entender e alertar todos os tarefeiros que, operando nas regiões da crosta, têm sido fiéis ao propósito de servir desinteressadamente a doutrina que abraçamos. Temos feito o possível, redargui. O assunto é grave, enfatizou Ferdinando. Conforme pressentíamos, há mesmo um movimento subreptício para que as obras mediúnicas de Chico Xavier sejam retiradas de foco. Que absurdo, exclamei. E partindo de alguns próprios adeptos, que, aparentemente, se empenham em sua difusão. Isto é o pior. Lobos em pele de ovelhas, com certeza, estão agindo sob o fascínio das trevas, doutor, elucidou Odilon. Não creio que ajam de maneira consciente. A maioria, não, doutor Odilon, observou Ferdinando com sensatez. Acredito que nenhum deles, tornou o instrutor. A perturbação possui sutilezas que estamos longe de avaliar. Como nosso doutor Inácio costuma dizer, a imperfeição espiritual é uma doença. De fato, é, comentei, e, por este prisma, você tem razão. Inteligência e perspicácia nem sempre traduzem equilíbrio. Motivações à parte, ponderou Ferdinando. O certo é que necessitamos intensificar esforços no sentido de preservar a obra do grande medianeiro, que, para nós, é o complemento natural da codificação. Sem dúvida, concordou Odilon.
Eles não estão agindo por si mesmos, continuou o diretor da fundação, há pesados interesses em jogo. O objetivo central é o de não consentir a emancipação mental do homem encarnado. Vocês não ignoram que os adversários da luz tentaram, de todas as maneiras, impedir que a codificação surgisse ao lume. A luta de Kardec foi titânica. Sinceramente, não sei como ele conseguiu levar a cabo sua missão. O plano espiritual superior conseguiu mantê-lo no anonimato até a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, mas, desde então, as suas lutas se acirraram, durante 12 anos, até a data de sua desencarnação, ocorrida em 1869, o codificador faceou todo tipo de dificuldade, tentaram comprometê-lo de todas as maneiras, sendo que o objetivo, observou Odilon, sem dúvida, era o comprometimento moral da obra. O mesmo tentou-se fazer com Chico Xavier, aparteou Ferdinando, apenas com a diferença de que o médium de Pedro Leopoldo sustentou luta mais intensa, que durou de 1932, data de publicação do Parnaso de Além Túmulo, até 2002, quando desencanou. Foram 70 anos de testemunho cotidiano. Agora que ele desencanou, não é, exatamente, doutor, agora que são passados pouco mais de 5 anos de sua desencarnação. Os opositores encarnados e desencarnados da doutrina, estão mostrando as garras. Antes, a força moral de Chico os inibia. Vejamos o que aconteceu ao Espiritismo, no berço da própria codificação, após Kardec ter deixado o corpo. A Guerra Franco-Prussiana, que eclodiu em 1870, um ano depois da desencarnação de Kardec, foi uma manobra das trevas para coibir o crescimento da doutrina. O que, em parte, se conseguiu, não é, Odilon? Aditei as palavras do companheiro que se manifestara. Sem dúvida. O pretexto, como sempre, era político, mas o que se pretendia era o cerceamento da fé religiosa. A guerra do mal, em essência, é uma guerra contra a ideia de Deus. Os nossos maiores, considerou Ferdinando, obedecendo aos ditames do Senhor, conseguiram transferir a doutrina do cenário de tantos conflitos na Europa, localizando-a no Brasil, à distância dos embates que, infelizmente, estão longe de terminar naquelas plagas. O Brasil, pelo menos por enquanto, permanece indene à sandice dos povos considerados mais civilizados do planeta. Se bem que, conforme não ignoramos, muitos caudilhos reencarnados vêm se erigindo em perigosa ameaça à paz que reina ao redor de suas fronteiras. Mas pelo menos, doutor, retrucou Ferdinando, uma guerra lá, por absoluta ausência de poderio bélico, não promoveria tantos estragos. Ao contrário, na Europa, esperamos que sim, frisei. Aliás, Chico nos dizia que, caso ocorresse um confronto de destruição em massa na Europa, envolvendo a América do Norte e os países árabes. E os asiáticos também, emendou Odilon. Os remanescentes fugiriam para o Brasil, ocupando principalmente a Amazônia. Eu também me recordo, doutor, desta fala dele, concordou o instrutor, acrescentando. Ainda disse que, neste exato momento, acolhendo-os como irmãos, é que a doutrina espírita, então, seria apresentada aos fugitivos. Eis o Brasil, assumindo a sua condição de coração do mundo e pátria do Evangelho. Daí a importância de o Espiritismo ser preservado em sua integridade doutrinária, emendou Ferdinando. No Espiritismo, os povos necessitam de encontrar Jesus Cristo, e a obra mediúnica de Chico, isto é inegável, é toda voltada para o Evangelho. Por isso mesmo é tão combatida, doutor, ponderou Odilon. Se o Espiritismo, para florescer na Europa, teve que se desenvolver mais em seu aspecto científico, no Brasil é que ele deve se revelar na condição de consolador prometido. Cabe ao Espiritismo, conforme aplicado e vivenciado no Brasil, oferecer Jesus ao mundo. É isso mesmo. Possuindo, como nós, esta antevisão, no que diz respeito à função precípua do cristianismo redivivo, as trevas, com o intuito de desfigurá-lo, se mobilizam. Será uma época de grande confusão no movimento e, portanto, há necessidade de maior vigilância, exclamei. O propósito não é o espírito em si, não é o médium, mas, sim, o que ele representa. O propósito é o que Jesus representa, resumiu Odilon. Exato. A proposta de renovação moral do homem, o que vem sendo marginalizado pelo próprio homem, ao longo das vidas que se sucedem. E Chico Xavier? Chico, elucidou Ferdinando, é o alvo preferencial. A sua vida, a sua obra. Vejam as polêmicas que a sua tarefa vem suscitando. Ele vem, inclusive,
sofrendo agressões morais, ataques em todos os flancos, intentando reduzi-lo à condição de médium comum, subtraindo-lhe a condição de missionário da terceira revelação, que renasceu comprometido com a tarefa de complementação do Pentateuco, que é de sua coautoria, reafirmei. Pretendem nivelar a sua obra de tantos outros que, se vêm cumprindo com o dever que lhes cabe como coadjuvantes, estão longe de desempenhar o papel principal. Não estamos, observou Odilon com propriedade, desmerecendo o trabalho de ninguém, pois todo empenho em favor da causa que nos é comum é de significativa importância, no campo da difusão de nossos princípios. Absolutamente desconsiderar o esforço, por menor que seja, de qualquer um de nossos irmãos de ideal seria ignorar o valor do operário humilde na edificação do mais alto edifício. Os continentes se formam a partir do trabalho anônimo dos corais, e extensas faixas de terra se fertilizam pela ação dos vermes que as revolvem. A pausa que se fez natural, Ferdinand elucidou, a questão sobre a qual conversamos torna-se mais grave, porém, porque, com raras exceções, vem sendo fomentada pelos que ocupam cargos de liderança no movimento. Tirar Chico Xavier do foco das atenções dos espíritas e do povo em geral? Jamais o conseguirão. Chico está no coração da maioria, que nele e em sua obra pressente algo do próprio Cristo na Terra, enfatizei com certa indignação. Capítulo 19. Correto, doutor, endossou Ferdinando o que eu acabara de dizer. Eu também creio que as trevas nunca lograrão o intento de empanar o brilho da tarefa que Chico cumpriu de maneira exemplar. Não obstante, e espero que o senhor concorde comigo neste ponto, poderão lançar a cisalha entre os companheiros menos sensatos e prudentes, obstaculizando o avanço da doutrina como almejamos, ou seja, sem qualquer dissociação de seu aspecto ético-religioso, o único que pode induzir o homem a renovar-se para sempre. Concordo inteiramente com a ressalva, observei, e precisamos mesmo trabalhar pela unidade doutrinária, sem que, por exemplo, o seu caráter científico sobrepuja o religioso, e vice-versa. Todavia, interveio Odilon, precisamos deixar claro que a verdade sem o amor, em qualquer tempo, será objeto de dissensão entre os homens, que haverão de se conflitar pela sua primazia. E mais, sem o amor, a civilização corre sério risco de esfacelar-se, acrescentei. Se me permitem, gostaria de destacar uma questão do Livro dos Espíritos. À vontade, doutor, respondeu o confrade que nos recepcionava. Trata-se da pergunta 689. Os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Os espíritos responderam, são os mesmos espíritos que voltaram, para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que, por seu crescimento, tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá também o seu período de decrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. O planeta, sem dúvida, já abrigou diversas civilizações. A atual, que é a nossa, um dia também cederá lugar à civilização mais avançada. Formada, no entanto, pelos mesmos espíritos, elucidou Odilon, dentre os que, evidentemente, não forem expurgados. Espíritos que, além de terem se reciclado noutras moradas da casa do Pai, reencarnarão com novos propósitos, dispostos a fazer da Terra um mundo melhor. O tão sonhado mundo de regeneração, o qual, pelo que deduzimos, poderá ou não se realizar a partir da civilização atual, não é, Ferdinando? Tenhamos confiança, doutor, exortou Odilon. Sim, mas não estou dizendo nenhum absurdo. O mundo de regeneração poderá vir com outra civilização, que descenda da que constituímos. Os espíritos, na resposta a Kardec, foram claros. Assim, a raça humana atual, terá também o seu período de decrescimento e extinção. O mundo primitivo não se extinguiu, dando lugar ao orbe de provas e expiações. Querendo, talvez, retomar o assunto que nos levara à fundação, Odilon perguntou a Ferdinando. De prático e objetivo, o que a Fundação vem fazendo para que as obras da lavra mediúnica de Chico Xavier não sejam retiradas de foco? Temos, através de companheiros espirituais diversos, ligados ao nosso modo de pensar, incentivado o seu estudo nas casas espíritas e a sua mais ampla divulgação, para que, neste sentido, não perdure o hiato que ocorreu com a desencarnação de Chico. Hiato, diga-se de passagem, que, formando uma espécie de vácuo,
Deu ensejo a candidatos à sua pretensa sucessão. Os candidatos aos quais se refere não são necessariamente pessoas, não é? Não, Odilon. Você sabe que não, em que pese a absurda tentativa de um ou outro, apostando todas as fichas em que isto pudesse ocorrer. Felizmente ou infelizmente, não sei, revelaram a sua incapacidade espiritual para tanto. Desculpe-me a franqueza, meu caro. Silenciei por momentos e prossegui. Os candidatos aos quais aludi igualmente se fazem representar por grupos que, hipotecando fidelidade a Kardec, desconsideram a obra de Chico Xavier. O senhor tocou num ponto fundamental, redarguiu Ferdinando com um semblante preocupado. Tais blocos reacionários não enxergam que, sem evangelho, o espírito humano é candidato a repisar experiências negativas, comprometedoras de seu futuro espiritual. Em maioria, são espíritos que trazem consigo o ranço religioso do passado. Interessante é que se opõem a um estado de coisas, no campo da religião, que eles mesmos auxiliaram a fomentar, com a sua ortodoxia e intolerância. Saem de um extremo para outro, no pretérito, efetuando a defesa de suas posições hierárquicas na igreja, fanatizavam seu Cristo. Agora, completei, querem imputar ao Senhor a responsabilidade por seus equívocos. Precisamos agir com a máxima cautela, pontificou Odilon. Somos todos irmãos e não devemos marginalizar a quem quer que seja. Tanto quanto possível, necessitamos fugir a todo e qualquer rótulo. Odilon, você é uma alma pura, admiro cada vez mais. Ah, se todos fossem iguais a você, disse com sinceridade, recordando o refrão de famosa canção popular brasileira. Você, como sempre, está certo. O ideal seria caminharmos todos juntos. Impossível, porém. Hoje, infelizmente, considerou Ferdinando, pretextando lealdade a Kardec, os segmentos doutrinários se diversificam. Com inegável enfraquecimento do movimento, exclamei. Porque os próprios irmãos de ideal ainda não aprenderam a discordar apenas das ideias. No movimento, frisei, está acontecendo uma coisa drástica. É proibido pensar, o senhor está com a razão, doutor, tornou o instrutor. Não podemos cercear a liberdade de expressão de quem quer que seja. Quem não concorda conosco merece o nosso respeito. Eu fico pensando, sabe, nas palavras que Jesus pronunciou na parábola dos lavradores maus. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. De fato, tal asserção do mestre dá o que pensar, redarguiu Ferdinando. Chico dizia que o livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho era uma exortação do mundo espiritual aos brasileiros, mera expectativa do alto, não é? Que poderá, ou não, se confirmar. Aliás, tal expectativa não é com referência apenas ao desempenho da doutrina no Brasil. O autor espiritual da mencionada obra fala em pátria do Evangelho e não em pátria do Espiritismo. Exatamente, doutor. Mas, voltando ao assunto que motivou esta nossa reunião, precisamos insistir com os companheiros que se afinam com a obra mediúnica que os espíritos escreveram através de Chico, para que não se descurem de exemplo, que é o mais poderoso dos argumentos. Que não esmoreçam na tarefa, que persistam no cumprimento do dever, enfim, que vivenciem o que pregam, que continuem fazendo tremular, bem alto, a bandeira da caridade. Eis aí, Odilon, algo que merece mais demoradas considerações, a tão controvertida questão da caridade. Articularam tal conspiração contra ela, que hoje, infelizmente, a própria palavra se encontra em desgaste, lamentavelmente, concordou o amigo. Tem espírita combatendo a caridade, por incrível que pareça. Esquecem com tremenda facilidade que, graças a ela, é que o movimento se impôs, adquiriu credibilidade, conquistou a simpatia dos adeptos de outras crenças. A bem dizer, a virtude da caridade, ultimamente, vem sendo massacrada. Os blocos opositores que foram mencionados, responsáveis por vários movimentos paralelos dentro da doutrina, são contra a caridade, recordou Ferdinando. É uma de suas características. Incorporaram ao seu um discurso político de natureza socialista, para não dizer comunista. Os antigos batedores de panela que viviam clamando por justiça social nas ruas estão aí, corrompendo-se no poder, doutor, é verdade, Odilon. O problema não está no regime político em si, mas no homem. Dirigindo-me a Ferdinando, comentei, não sei se você já sabe, mas, lá no hospital, estamos estudando sistematicamente o livro Nosso Lar. A turma não estuda lá embaixo, a gente estuda aqui em cima.
Curioso, não? No capítulo Organização de Serviços, Lísias diz a André que, à época em que a obra foi escrita, 1943, o governador comemorara o 114 graus aniversário da sua magnânima direção. Veja o sonho de todo ditador concretizado. 114 anos no poder. Ferdinando e Odilon sorriram, e continuei, antes, porém, Lísias esclarece. É ele o trabalhador mais infatigável e mais real que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que, ele mesmo, quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Estaquei na citação e perguntei com certa indignação. O governador de nosso lar não se parece com os nossos políticos no mundo. Ah, e, salvo os descontos de praxe, com os dirigentes espíritas também. Odilon meneou a cabeça e, desta vez, nada se animou a me dizer. Capítulo 20. Convidados, então, por Ferdinando, partimos nós três para uma observação de campo, buscando constatar na prática a delicada situação vivenciada pelo movimento espírita na atualidade. Vencendo a distância que nos separa da crosta, chegamos à importante cidade no interior de um dos estados mais progressistas do país. Nas vizinhanças da instituição que visitaríamos, observamos quase às suas portas um grupo de estranhas entidades que, sinceramente, não consegui identificar de imediato. Não eram padres desencanados e não eram monges fora do corpo. Vestiam um roupão acinzentado, com um capuz quase a lhes cobrir o rosto por inteiro. Quem são eles? Perguntei a Ferdinando. Espíritos com alto poder hipnótico, respondeu quase em sussurro. Revezam-se aí fora, mentalizando os dirigentes da casa que adentraremos. Pertencem a algum credo religioso específico? Não. São adversários do Evangelho e vivem pregando que Jesus não passa de mito. Acreditam no Espiritismo. No Espiritismo laico, se aqui existe algum, sim. Combatem o aspecto religioso da doutrina, não. Combatem a Jesus Cristo. Admitem a reencarnação? Procurei confirmação sobre o que já sabia. Sim. Então eu não entendo, nem eles mesmos, doutor, podem se entender. Gostam da doutrina espírita? Insisti. Sem Jesus, sim. O que querem, então? Outra forma de poder. Eles possuem um líder? Possuem. Facção alguma existe sem liderança, doutor. Eles também obedecem, apenas abjuraram um jugo leve. Eu poderia, depois, conversar com algum deles? Sem problema, respondeu Ferdinando, adentrando conosco o prédio da instituição. Vamos à livraria, convidou. Logo no piso térreo, em sala pouco mais espaçosa, nos deparamos com a livraria, onde 3 pessoas conversavam a um canto. Observem os livros em exposição nas prateleiras, concitou-nos o companheiro. Qual se estivesse falando a sós, à medida que averiguava os títulos à mostra, ia murmurando, Kardec, Denis, Posano, Chico Xavier. De repente, percebendo a existência de pequeno número de obras psicografadas por Chico, observei, está repleta de autores novos, mas das 439 obras devidas à psicografia de Chico Xavier. E passei a contá-las, 23 títulos somente, exclamei. Algumas de Emmanuel, poucas de André Luiz. Apenas um exemplar de Nosso Lar. Enquanto Odilon se aproximava dos 3 encarnados que dialogavam, com um deles se expressando em tom quase exaltado, falei a Ferdinando, A Caminho da Luz não está aqui. Será que está com edição esgotada? Não, respondeu o diretor da fundação, de Humberto de Campos, não vejo nenhuma obra para remédio. O que estará acontecendo? A livraria está quebrada. Não me parece, pois, inclusive, vejo livros em castelhano. Nesse interim, Odilon, acenando para nós, nos chamou para presenciar o diálogo inflamado entre as 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, que, naquele momento, lá se encontravam. O espiritismo, no Brasil, precisa mudar, dizia o que mais gesticulava. Espiritismo é Kardec pronto, mais nada. Precisamos acabar com essa influência igrejeira que contamina o movimento. Aqui, em nossa livraria, não entra livro eminentemente religioso. Temos, sim, alguns títulos em exposição, para atender aqueles que queiram pesquisar. Olhei para os 2 amigos ao meu lado e,
com a anuência de ambos, praticamente incorporei na mulher pela qual, então, passei eu a questionar aquele que era um dos mentores encarnados da instituição que visitávamos. O que você tem contra Emanuel? Indaguei através da médium que controlava. Não sou eu. É o nosso modo de pensar, respondeu, algo incomodado. Emanuel, a se levar em conta que, de fato, é o padre Manuel da Nóbrega, foi jesuíta há pouco tempo, a se levar em conta, por quê? O senhor descrê das informações pessoais de Chico Xavier a respeito. Chico não era infalível. Ou era? Não, mas, durante 75 anos de exercício público da mediunidade, deu provas suficientes de sua idoneidade moral. Uma dúvida como a que o senhor levanta coloca em xeque toda a trajetória de vida dele. Não estou questionando a bondade de Chico. Eu o conheci, estive com ele pouquíssimas vezes, mas sei que era um homem bom. O segundo homem do grupo, que era o esposo da mulher que eu induzira ao transe, olhava assustado para ela. Desculpe-me, mas a sua argumentação é incoerente. Kardec coloca a idoneidade moral do médium como salvaguarda contra as mistificações. Chico não mistificava de maneira consciente, não. E de maneira inconsciente, mistificava. O homem, aquado, fazia um esforço enorme para se controlar. Emanuel, em suas obras, apenas recomenda o bem, a caridade, disse, externando a minha incompreensão. Por favor, não fale em caridade. O homem se exacerbara, colocando-se mais à mostra. Caridade é coisa de coitadinho. A criatura humana precisa de luz e não de pão. Kardec cometeu um erro terrível ao publicar o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi o seu único momento de fraqueza. O quê? O Evangelho segundo o Espiritismo foi um momento de fraqueza do codificador. Então como ficamos, se os espíritos, por intermédio dele, recomendam que rejeitemos 9 verdades, mas não aceitemos uma só mentira? Embaraçado, o interlocutor gaguejou. Não foi o que eu quis dizer. Ele somente não deveria ter ditado a obra. Não, o senhor está sendo incoerente, retruquei implacável. Da crítica a Emanuel, passa a criticar Allan Kardec. Assim, do Espiritismo, não há de sobrar nada. Ou será exatamente porque Emanuel era um dos integrantes da falange do Espírito da Verdade? A senhora está tirando conclusões por mim. Vocês não sabem o que é ser chamado de senhora, se sentindo um senhor. Eu não vi uma única obra de Humberto de Campos nas prateleiras. O que vocês têm contra? Desfechei. Ele é sectário, Humberto de Campos, sectário. Pro Chico Xavier, sim. Onde é que já se viu uma obra como Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Para o senhor, o título invalida todo o conteúdo da obra. Os bastidores espirituais do descobrimento do Brasil, a chegada do Espiritismo à nossa terra, a imigração dos espíritos comprometidos com a colonização do país. Chico errou. A referida obra jamais deveria ter sido escrita. Chico errou. Emanuel errou. Kardec errou. Humberto de Campos errou. Escute, minha irmã, qual é a da senhora? Nenhuma. Estou apenas querendo entender. Percebendo que meu marido começava a se sentir constrangido, maneirei. O que me diz de André Luiz? O que salva, em termos, é evolução em 2 mundos, e aquele atendimento mediúnico de Chico às mães que o procuravam em Uberaba. Feito às mães argentinas, pranteando os filhos na Praça de Maio, não é? Cá entre nós, um despropósito. Um médium com aquela capacidade, ocupando-se de comunicados banais, as cartas familiares de além-túmulo. Agora o senhor concorda que o Chico era capaz? Capítulo 21. O diálogo um tanto acalorado com o dirigente da instituição cessou por ali, com o casal que com ele conversava se retirando, dando-nos ensejo de ouvir o que o marido comentou com a mulher. De onde você tirou aqueles argumentos, Leonor? O homem ficou uma fera, não sei. Senti irresistível vontade de falar, como se as palavras fluíssem em meu cérebro feito água caindo em cascata. Ele ficou magoado. Não vamos poder voltar aqui. Não tem importância. Afinal, quem é ele para falar daquela maneira sobre Chico Xavier? Prefiro 1000 vezes continuarmos frequentando o centro de D. Joaquina, que é semi-analfabeta, mas, pelo menos, não fica com toda aquela empáfia. Você tem razão. Passando pelo grupo das entidades, o casal se afastou, e, com Ferdinando e Odilon, aproximei-me daqueles espíritos cuja condição eu não consegui definir. Como vão, meus amigos? Perguntei, aguardando resposta. Tudo em paz. Insisti, ante o silêncio em que se mantiveram.
Um dos quatro, adiantando-se, indagou-me: a que paz você se refere? A paz de espírito, respondi, cauteloso, a paz que nos advém da consciência tranquila. Primeiro, disse a entidade extremamente emagrecida, de mais de 2 metros de altura, eu não costumo conversar com quem não conheço. Qual é o seu nome?